Olá, meu povo lindo do Tarô Express, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-canal. Eu sou Martina Gluchakov e hoje eu trago aqui para você uma mensagem muito reveladora para a sua vida. E eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui muito diferente de como entrou aqui para ver este vídeo. Tá todo mundo beleza de Creuza? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar. Você já começa aqui se inscrevendo no nosso canal. Eu vou deixar aqui 1 milhão de beijos para você que está se inscrevendo agora. Beijo cheio de axé para trazer boa sorte aí para sua vida. Para quem já está inscrito, os 3 milhões de beijos e abraços bem apertados aqui. Também com muito axé para você poder realizar aí tudo que você quer aí na sua vida. Deixa esse joinha aqui, esse like aqui pra gente, que é pro YouTube pegar esse vídeo aqui, mandar para outras pessoas, para que a espiritualidade possa ajudar essas pessoas também a resolver seus parangolés, as coisas aí que estão ocorrendo aí na vida, né, dessas pessoas. Hoje nós vamos trabalhar aqui com 3 montinhos, azul, laranja e fúcsia, né? Um rosa assim meio diferentinho. Mas já vamos começar aqui tomando posse da luz divina, todo mundo aqui com pensamento positivo, mentalizando. Eu tomo posse da luz divina, eu tomo posse da abundância infinita, eu tomo posse da... vamos pensar aí, da abundância financeira, da cura financeira, da minha casa própria, do meu amor, do meu casamento. Eu tomo posse, você vai tomando posse de tudo que é importante para você, mas especialmente da luz divina, porque a luz divina ela é capaz de fortalecer você, enfraquecer o inimigo, né, destravar a sua vida, desatar os nós aí da sua vida. Então é muito importante você fazer isso todos os dias, ó, tomar posse aqui da luz divina. Por isso é que realmente eu não me canso de chamar vocês para tomar posse aqui da luz divina. Então bora começar aqui. Quero lembrar que todos os meus contatos estão aí na descrição do vídeo, ou então no site taroexpress.com.br, tanto para você se inscrever nos cursos, né, de baralho cigano, baralho de vovó cigana, baralho de padilha, runas de bruxa e mesa radiônica, mesa estelar do Arcanjo Miguel também, tá? E as consultas também, tudo no site, consulta de mesa radiônica, consulta de cartas, mapa neurológico cabalístico, tudo aqui. Então bora começar? Mentalize aí forte, feche seus olhos, vamos concentrar. Pedir aqui a Deus Pai Todo-Poderoso que possa te mostrar algo que tem a ver com a tua vida. O que não tiver, você vai liberar para o universo, que o universo vai entregar para coleguinha ou coleguinha que está assistindo, beleza? E que as cartas possam realmente te ajudar, e a espiritualidade te ajudar. Gratidão, gratidão, gratidão. A espiritualidade diz aqui que alguns de vocês estão tentando iniciar alguma coisa aí na vida de vocês, mas estão com bastante dificuldade. Pode ser iniciar um trabalho, iniciar um romance, alguma coisa que você possa estar pedindo em algum órgão público, deu início, pediu lá uma petição, deu alguma coisa, pediu alguma coisa lá na justiça, alguma coisa, e está com alguma dificuldade. Eu estou vendo dificuldades aqui para você, em relação a algo que você está iniciando ou quer iniciar. Vamos entender isso aqui. É exatamente, dificuldade para crescer, para germinar. É preciso entender o porquê dessa dificuldade, tá? Vamos entender aqui o porquê dessa dificuldade, o crescimento de novo. Olha a espiritualidade dizendo aqui que é só um período de provação, mas que você aguente mão aí, que não desista não, nem largue de mão, tá? Porque faz parte do próprio crescimento. Você vê aqui, ó, vou mostrar aqui para você. Primeiro é de pouquinho, tá vendo? Para depois dar o tanto aqui. As duas cartas são cartas de crescimento,
É porque é o tempo, que as coisas só dão no tempo certo. Depende de uma ordem interna, ou do órgão, ou do que você vem fazendo, ou do relacionamento que você está iniciando. Às vezes tem que aparar umas arestas mesmo. Então, esses conflitos ou esses obstáculos fazem parte do processo. A espiritualidade está pedindo para te dizer. Mas que vai dar certo. Inclusive, tem chance de dar frutos. Olha aqui. É assim, não desista. Aqui. O que ele pede é apenas mude seu pensamento. Não deixe que coisas negativas faça você desistir. Principalmente seus próprios conflitos internos. Ah, vou desistir dessa zorra. Não tá dando certo, não. Tá me dando trabalho demais. Negativo. Mude seu pensamento. Tome posse da luz divina. Coloque nos comentários aí, mais uma vez. Coloque 3 vezes. Eu tomo posse da luz divina, eu tomo posse da luz divina, eu tomo posse da luz divina. Que o que você quer aqui pode ser um negócio pequeno. Vai dar certo. Até mesmo pode estar até no seu pensamento ainda e você não conseguiu colocar em prática porque você está com conflitos internos. Ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que vai dar esses frutos aqui? E a espiritualidade está falando assim, meu bem, preste atenção. Vai dar certo, mas não vai dar certo de hoje para amanhã. Como eu sempre falo em alguns vídeos que eu faço. Se você quer plantar um pé de manga, uma mangueira, né, para chupar manga, entenda uma coisa, a manga não dá de um dia para o outro, não. Né? Então tem o tempo certo da manga dar no pé de manga. Mas faça. Fazendo aqui, faça. Importante é você fazer. Vamos ver mais aqui. Também a espiritualidade está falando aqui que alguns aqui estão atribuindo algumas coisas que podem estar acontecendo na vida de vocês, ou de alguns de vocês, a própria espiritualidade. Ah, foi macumba que fizeram para mim. Ah, é olho grosso. Ah, sabe, é inveja. Sabe, é feitiço, alguma coisa. A espiritualidade está falando assim, não. Pode ser uma ou outra pessoa que pode ser, né? Mas a grande maioria tem a ver com suas próprias escolhas. Viu? Escolhas que você fez lá atrás. Tá repercutindo agora. Então, escolhas que a gente faz lá atrás, ou ontem, ou no instante que passou, vai repercutir na nossa vida, positivo ou negativamente. Mas eu sei que algumas estão repercutindo na vida de vocês negativamente, vocês estão atribuindo a inveja, a olho grosso, a macumba, a não sei o que. E a espiritualidade está pedindo aqui para falar assim, não, presta atenção, não é bem assim não. Então, está pedindo aqui, para de falar. Está pedindo para parar de falar, porque tem gente que está falando demais sobre isso. Né? Está pedindo para parar, porque tem gente que está, ainda está dizendo nome e sobrenome da pessoa que fez a macumba. Parou, minha gente. Parou. Viu? E o que a espiritualidade está pedindo aqui? Que você transmute isso aí que está dentro de você. Pegue essa energia negativa que está aqui, e transforme em positiva. Esqueça esse negócio de que alguém fez macumba, está com inveja, está com isso, está com aquilo. Pronto. Comece a trabalhar essa energia aí para positivar essa energia. Comece a avaliar como é que você pode melhorar a sua vida, independentemente do que passou. Independentemente. Como é que eu posso agora melhorar? Eu tô num ponto aqui que ele não tá bom. Mas como é que eu posso melhorar? É o que você pode fazer, ao invés de ficar apontando, foi fulano, foi cicrano, foi macumba, foi isso, foi aquilo. Ou até mesmo você olhar para você e falar assim, fui eu mesma.
eu mesmo. Não, não quer. Não quer que você faça nada disso. Não quer que ache os culpados. Não estão as caças às bruxas aqui. Quer que você agora veja como é que você pode melhorar essa situação. Tá? Apenas isso. Para quê? Para você enterrar seus pensamentos negativos. Justamente. Quer que enterre qualquer pensamento negativo. Quer que você transmute. Quer que você, tenha agora pensamentos somente só positivo. Esse é o primeiro recado aqui que a espiritualidade tem para você. Fica comigo ainda, que eu ainda vou falar da pena azul, tá? Ainda vou falar. Fica comigo. É pensamento positivo. Por isso que você tem que tomar posse da luz divina. Tome. Posse da luz divina. Tome posse de tudo que você quiser. Vamos ver o que o Lorde Ganesha quer. Quer falar aqui. Isso aqui é um recado importante. Que energia do Lorde Ganesha aqui. Eu vou fazer uma esculhambação das ondas. Vou pegar aqui essa energia de Ganesha e misturar com a energia aqui do faraó. Espera aí. Aqui está pedindo que para você melhorar as coisas na sua vida, você precisa refletir, fazer uma reflexão, principalmente das coisas muito infantis ou imaturas que você fez diante da vida, tá? Você refletindo para nunca mais fazer o que foi feito de forma infantil ou imatura, você vai melhorar as suas próximas atitudes, ou seja, você vai melhorar seu desempenho. Percebe? Às vezes a gente é imaturo romanticamente, no amor, às vezes a gente é imaturo para lidar com as pessoas, aí faz logo um bico, né? Ah, meu filho, quando meus filhos já botam um bico no rosto, eu pergunto, quanto é meio metro de bico aí? Me conte. Né? Aí eu trato logo assim, porque é algo muito infantil ficar fazendo cara feia, ficar... Você tem alguma coisa para resolver com alguém, você chama a pessoa e converse. Então tem coisas aqui que tem atitudes infantis, até mesmo no trabalho, não dá para ter atitudes infantis no ambiente profissional. Então tá pedindo aqui melhoria de desempenho, porque algumas atitudes infantis aqui precisam ser melhoradas. Se eu não estou falando com você, não é para você. Você deixa aí para a coleguinha que ela está entendendo. Para o coleguinha que ele está entendendo o que é com ele. Vamos aqui. Olha aqui. Eu sei que alguns aqui estão com algum tipo de ressentimento com alguém, tá? E é do nada, tá? É do nada esse ressentimento. Aqui diz que tá muito mais aqui atribuído a uma força, tipo assim, que não existe, sabe? E precisa ser transmutada. Esse ressentimento aqui realmente não existe. Inclusive, essa pessoa, ela gosta de você, ela está lá para você. Pode ter havido até um mal entendido, mas está muito mais da sua parte do que da parte da pessoa. Essa energia precisa ser transmutada e aqui pede iluminação. Ou você enxergue com clareza a situação ou a pessoa, ou você tenha mais iluminação para lidar com a situação, com esta pessoa aqui que você tá ressentido ou ressentida. Viu? Então são esses recados aqui que a espiritualidade pediu para entregar a você da peninha azul. Pronto, hoje não foi rapidinho, caceteiro? Beleza, vamos para a peninha laranja. Então você vai poder assistir quantos montinhos você quiser. Vamos para a peninha laranja agora. Querendo consulta particular, já sabe, querendo fazer limpeza do seu campo áurico,
Marca a mesa de Metatron é a melhor do que a de Arcanjo Miguel. A de Miguel é boa? É, mas a de Metatron é melhor ainda. Aí você marca no tarotexpress.com.br. Vamos aqui. A de Metatron eu consigo fazer até os saltos quânticos em vida passada, no passado e no futuro, caso a mesa peça, tá? Seja pedido pela mesa. Eu faço alguns outros acessos que na mesa do Arcanjo Miguel eu não faço. Eu faço outras coisas lá no Arcanjo Miguel. Vamos aqui. Que o poder de Jesus, do Espírito Santo, Santíssima Trindade, aqui possa ajudar a vocês aqui que estão na peninha laranja. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom, eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. Você é muito feliz. Mas você deve tomar cuidado com algum tipo de excesso nessa felicidade. Tô vendo você numa festa. Tô vendo você num festejo. Tô vendo você muito alegre. Mas você deve tomar cuidado. E principalmente aquelas pessoas que bebem, tomam bebida alcoólica, ou então pessoas que falam demais, bebendo ou não. Então você vai precisar segurar a sua língua, você vai precisar segurar a sua onda na hora de beber. Mas eu vejo você muito feliz, você muito bem acompanhado, acompanhada, sabe? Tô vendo aqui. Mas de alguma forma você vai ter que segurar sua onda em relação a alguma coisa. De repente você vai ver até alguém que você não gosta ou até game demais. Pode estar até com outra pessoa. Então tá pedindo aqui para você segurar a sua onda. Vamos ver aqui mais o que a espiritualidade está me dizendo aqui. E o que mais aqui que eu estou vendo? Deixa eu tirar mais logo outra aqui. Justamente. Para muitos tem a ver aqui com falar. Por mais que você esteja bebendo ou não bebendo, tem a ver com falar. A espiritualidade diz aqui, olha. Para abrir a boca, você só precisa ter uma única coisa: certeza. Se você não tem certeza de nada, é melhor ficar quieto, tá? É melhor manter o controle e ficar quieto. Porque eu tô vendo aqui pessoas que podem fazer algum tipo de movimento de querer falar algo de alguém com alguém, falar demais neste evento, nesta festa, nesse churrascão, pode ser até num bar, num evento social, mas você pode estar falando o que você não sabe. E pode causar até um mal-estar, tá? Pode causar até uma confusão. Eita pau. Então, se você não sabe, se você não tem certeza, a espiritualidade, se segure e cala-te. E aqui fala, se você não se sentir bem no ambiente, deixe o ambiente. Por mais gostoso que o ambiente esteja, tá pedindo aqui, ó. Aqui de novo o ambiente, o festejo, tá? Fala assim, por mais, se você não estiver se sentindo bem lá, é melhor você deixar o ambiente. Eu não sei para quem vai ser isso. Eu não sei que festejo vai ser esse, mas tem um festejo, tem uma comemoração nos próximos dias, de 4 a 8 dias, isso aqui está previsto. De 4 não, de 3. Olha aqui, ó, pode ser com família, com amigos, pode ser porque alguém vai arranjar um emprego, porque alguém vai passar no concurso, porque alguém vai passar na escola, no Enem, não sei.
tá? Mas a espiritualidade está pedindo aqui para você usar a sua inteligência, não se auto-sabotar, porque aqui está, e procurar aqui se afastar, realmente se afastar. Porque pode ter uma situação aí que vai mexer com você, pode mexer com você, e aqui a melhor coisa é você usar da sua inteligência, ou seja, da sua sapiência, da sua sabedoria, tá? Não cair em uma cilada que seu emocional pode te colocar. Agora, se você tivesse seu controle aqui, pode ficar na festa, pode ficar no evento o tempo que for. Agora, se você não conseguir utilizar esse emocional aqui, é melhor você ir, tá? Você dê as costas aqui, esse emocional, deixe lá e vá embora, porque não é para você. Esse é um conselho muito importante aqui, que isso vai servir para muitos de vocês. Isso aqui é evidência pura. Pode ser que alguns tenham passado por isso, tá? Martina, e se isso não for para mim? Pode ser que não seja para você. Pode ser que você vá para uma festa e na hora H, quem tá lá nessa situação é seu filho, sua filha, e você já sabe o que fazer. É tirar o filho da festa, é tirar a filha da festa, né? Você já sabe exatamente o que fazer. Ou o marido, ou mulher, namorado, namorada. Você já sabe exatamente o que fazer. Porque o que eu tô pegando aqui é a energia que muitos aqui estão. Não é todo mundo. Mas o que ocorre? Tem muita gente que está na sua energia. Vamos ver o que o Lorde Ganesha aqui está querendo falar. Vamos aqui. Veja mais de um montinho, porque de repente tem recado para você mais específico em outro montinho. Bom, aqui está pedindo concentração, reflexão e promessa de futuro. Aqui está pedindo para você focar em algo que realmente você quer para o seu futuro. Porque alguns aqui podem estar bem dispersos. Ah, Martina, eu quero isso. Mas você não está fazendo o seu caminho para você alcançar isso no seu futuro, né? Ah, Martina, eu quero ser, vamos supor, eu quero ser advogado no meu futuro. Mas você não está estudando, não está se esforçando para estudar, não está se esforçando para concluir o ensino médio, não está se esforçando para fazer o Enem, não está se esforçando na faculdade, não está se esforçando nada. E às vezes tem gente que é bacharel em direito, não está se esforçando nem para tirar o AB. Então, aqui fala que muitos aqui estão querendo algo para o seu futuro, mas não é esforço. Então, pense a respeito. Pense a respeito, porque aqui tem muita energia dissipada. Tem coisas, pessoas ou situações que estão tirando a sua possibilidade de futuro, porque você tem muita distração aí para você, tá? Vamos ver aqui o que mais que a espiritualidade quer que eu entregue aqui para você. Isso aqui, gratidão. Que confusão foi essa, Martina? Vamos aqui. Eita, que a pena caiu. No problem. Olha, aqui fala aqui que para não ser injusta, é para você usar a sua inteligência,
tá? Procure não ser injusto, não ser injusta, use sua inteligência, que você vai ver que as coisas vão ter uma nova ordem para você na vida. Parece que a sua vida ela vai reiniciar, vai ter um refresh, assim, sabe? Vai ter um novo início. Vai ter um novo início, mas só se você utilizar da sua inteligência, da sua sabedoria, não sendo injusto, não sendo injusta. Então, preste atenção em tudo que eu falei aqui com o tarô. E guarda sua língua, guarda seus impulsos, tá? Guarda seus impulsos e usa da sua inteligência aqui. Para não ser o quê? Injusto, injusta, para não ser leviano, leviana. Se você não tá vendo, não sabe da verdade, não sabe, não fala, né? Não fala, tá? É isso. Isso aqui que a espiritualidade pediu para entregar para alguns de vocês, não é para todo mundo. Por isso que agora eu vou ler quem escolheu aqui a peninha fúcsia. Deixa eu só pegar ela aqui. Aqui. Bom, vamos ver aqui. Gratidão. Pedindo aqui. Jesus, Maria, José, Sagrada Família, Santíssima Trindade, Espírito Santo. Posso mostrar. Quem tiver que saber toda a verdade necessária através aqui das cartas. Vamos lá. Uau! Uau! Morte. Tô vendo fim de preocupações, fim de obstáculos, fim de brigas, pessoas fazendo as pazes, retornos. Tô vendo aqui o fim de mau tempo, né? Então, nós abrimos com a morte aqui, tem gente que já odeia a carta da morte. Eu gosto da carta da morte. Parece meio nefasta, funesta, assim, mas eu gosto. Porque ela pode trazer muitas interpretações. E aqui, junto com essa carta aqui do 5 de paus, ela me diz certamente que chega ao fim aqui muitos obstáculos, muitas brigas e até mesmo conflitos internos aqui para vocês chega ao fim. Tem mudanças rápidas na vida de vocês. Então, a depender do que são esses conflitos ou obstáculos, sua vida vai mudar de pau para cacete. Olha que beleza. Então, estejam preparados para estas mudanças, tá? Porque, como eu estou lhe dizendo, mudanças rápidas. Veja o arcanjo ou anjo 58 aí, por favor, na internet. Pode ser que tenha recado aí para você. Dessas mudanças rápidas, eu vejo aqui poder, eu vejo empoderamento, eu vejo dinheiro, eu vejo para alguns fortalecimento, fixação. Por exemplo, se tinha um relacionamento que estava meia boca, esse relacionamento agora vira firme, tá firme. Se tinha acabado, tem firmeza. O movimento do relacionamento que tinha acabado agora é para ser firme, né? Se existia aqui um risco de você ser demitido do trabalho, agora você vai ter a confirmação de que você fica e fica para valer, sem riscos de corte. Então, aqui tem um movimento para você de confirmação de firmeza, de empoderamento, de poder, e até mesmo de dinheiro, de riqueza para alguns, a depender do que era este conflito ou do que era este obstáculo aqui.
E aqui vai mostrar você com uma atitude bem diferente da que você tinha. Eu vejo aqui você agora mais dinâmico, dinâmica, sabe? E até mais feliz. Eu vejo você mais feliz. Porque a carta do mago me traz essa acepção assim, de felicidade. Porque, poxa, agora eu tenho tudo aqui, tá nas minhas mãos, e eu posso fazer o que eu quiser, né? E aí passa tanta coisa na cabeça, e aqui eu vejo você feliz. Eu vejo você feliz com esse poder, com esse retorno, com esse movimento positivo na sua direção. Porque agora você vai ter uma atitude proativa, uma atitude positiva, que antes não, antes aqui, não. Aqui tem a temperança. Quantos arcanos maiores, né? A morte, o mago, a temperança. Porque agora existe uma renovação aí na sua vida, uma renovação energética, né? Existe uma renovação energética. Esse movimento todo aí na sua vida tem uma renovação energética. Você passa de desgosto para poder, né? Você passa de desgosto para poder, de impossível para possível, né? De desgosto para saciedade, né? Então, tem realmente uma mudança energética aí. Então, tem uma mudança de falta para suprimento. Muito bacana o que tá acontecendo aqui. Então, eu vejo que é você, na verdade, obtendo resultado pelos seus esforços. Viu? Obtendo resultado pelas suas lutas. E aqui o carro. E essa situação não volta mais. Daqui para frente é só sucesso. É só sucesso e vitória. Eu adoro esse tarô, né? Esse tarô é muito legal, né, gente? Muito colorido, muito legal. Autoexplicativo também. É muito legal. Então, gente, saiba que adapte aí a sua situação, tá? Saiba que vai dar tudo certo, porque você não cruzou os braços. Você foi valente, você, lutou, brigou, esperneou, com obstáculo ou sem obstáculo aqui, você disse para que veio. Vamos ver o que Lorde Ganesha tá querendo que eu lhe entregue aqui de aconselhamento. Fique comigo. Quem puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Quem puder deixar seu likezinho também, eu agradeço. Tá? O like é importante aqui. Vamos aqui ver que Lorde Ganesha. Quem se inscreveu hoje no curso de baralho cigano, eu vou lhe dar de graça o curso do baralho da vovó cigana. Tem links aí na descrição do vídeo. Aqui no fundo isso é a limpeza energética. Eles estão falando aqui, olha, desempenho, expressão infantil e inocência. Eles estão pedindo aqui pureza d'alma para você. Para tudo que você fizer, para você fazer sem achar que a outra pessoa, ou que alguém, ou que aquela situação tem algum interesse ali. É para você ver mais pureza nas pessoas, nas situações, para ser desarmado, desarmada também, tá? Porque às vezes os conflitos acontecem quando a gente também já vai meio armado, meio na defensiva. Aqui tá pedindo pra você andar mais não é tão na defensiva assim na vida, pra você se desarmar pra vida. Que você vai ser melhor, vai ter melhor desempenho assim. Quando você,
Expressão infantil e inocência. Quando você for de peito aberto para resolver uma situação, ou então em relação à vida, não vá tão na defensiva. Não acho que todo mundo é FDP, ou não, enxergue o lado melhor da situação, o lado melhor das pessoas. É alguma coisa que a espiritualidade quer chamar a atenção de alguns aqui. Espera aí que eu vou pegar aqui esse oráculo. Escorregando. Vamos aqui. Então, gratidão a todos pelo like. Deixa esse joinha aqui. A agenda de mesa radiônica está aberta, viu, gente? Faz limpeza de inveja. Gente, quem faz mesa radiônica percebe que mudança que ela faz na vida da gente, né? E é bom que eu vejo lá o que tem feito, fizeram magia, quanto tempo fizeram, que tipo de magia foi, né? Vamos aqui. Vamos aqui. Bom, aqui diz que você está em constante evolução. Tá? Você está em constante evolução. Agora, sim, tem alguma coisa dentro de você que precisa parar de evoluir. É achar que as pessoas ou uma determinada pessoa está querendo explorar você ou tirar uma lasquinha de você, tá? Porque parece que tem algum tipo de ressentimento em você em relação às pessoas, ou você sofreu isso de alguma pessoa e projeta isso nas pessoas, tá? É tipo isso. Então a espiritualidade está pedindo isso, não projete isso nas pessoas, nem todas as pessoas são iguais. Nem todo mundo vai explorar você, vai querer tirar uma lasquinha de você. Você é um ser humano em evolução. Você precisa evoluir. E mais em relação a essa questão de achar que as pessoas vão te explorar ou tirar uma lasquinha de você, é o contrário. Você precisa evoluir isso. Ok? É isso. Então, gratidão a todos. Fiquem com Deus. Um beijão bem grande. Um beijo, um queijo, um cheiro e um axé. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.